Glória a Deus te Deus. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 10, apenas a primeira parte. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Essa palavra está naquela oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. E o Senhor diz ali, o próprio Jesus ensinando aos discípulos como eles deveriam orar. O Senhor diz então: vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai que está no céu, primeira coisa, santificado é o nome do Senhor. E num segundo momento, o interessante: venha o teu reino. E procurando entender, fazendo aqui então uma análise do texto, querendo saber então o que significa o teu reino, nós podemos extrair da Bíblia várias referências sobre o reino. E nós vamos entender que o reino de Deus é aonde acontece o impossível. Aleluia. E nós precisamos entender que nós temos vivido aqui na terra, quando recebemos a cura, quando recebemos o milagre, quando alguém é batizado no Espírito Santo, quando alguém recebe a libertação, quando acontece alguma maravilha, quando acontece alguma coisa de sobrenatural, nós estamos vivendo lampejos, aleluia, do reino de Deus. Ainda não veio o reino de Deus, mas o reino de Deus virá. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender, que o reino de Deus é quando acontecem as coisas espirituais e nós podemos experimentar o que é então o reino de Deus. E a Bíblia diz, e aqui nós vamos fazer menção de alguns versículos, que Mateus 4, verso 23, dizia assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Toda vez que se prega o evangelho, toda vez que se vive o evangelho, toda vez, aleluia, que é anunciado, que se ouve, nós estamos vendo, aleluia, descobrindo um pouco do reino de Deus, porque ainda diz o versículo 23 de 4 de Mateus: e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. O reino de Deus é quando Deus opera, aleluia, e aí então nós podemos experimentar o que é talvez uma porção, aleluia, do reino de Deus. E lá em Lucas capítulo 12, verso 32, diz a Bíblia: não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus, ele trata a igreja, Deus, ele trata a noiva como um pequeno rebanho, aleluia. E diz a Bíblia que é do agrado de Deus dar à igreja o reino. Aleluia. Nós estamos experimentando alguma coisa do reino, mas aquilo que está proposto lá diante ou ante o arrebatamento da igreja, os galardões propostos àqueles que servem a Deus e também as bodas do Cordeiro, só será o começo de nós experimentarmos o reino de Deus. E vamos ver então, segundo a Bíblia, para que nós possamos entender melhor o que significa o reino. E para isso temos lá Êxodos 4, verso 2. Diz a Bíblia: perguntou o Senhor: o que é isso na tua mão? Quando Deus fala a Moisés, e quando Moisés estava ali entre as montanhas, o deserto e o exército de Faraó, e Moisés estava ali muito preocupado, porque Faraó vinha, não sabia o que fazer, e Deus pergunta a Moisés: o que é isso que tu tem na mão? E Moisés respondeu: uma vara. O reino de Deus é quando Deus usa uma vara para fazer prodígios através da vida
de Moisés. Moisés usou a vara nessa ocasião para transformá-la em serpente, usou a vara para transformar água em sangue, usou a vara em muitas outras circunstâncias, porque era aquilo que ele tinha na mão. E o reino de Deus é quando Deus usa as pequenas coisas que parecem ser nada, aleluia, para fazer então um milagre, uma maravilha e demonstrar o poder de Deus. Lá em Juízes 15, verso 15, diz a Bíblia: achando uma queixada fresca de jumento, tomou e com ela feriu 1000 homens. Estamos falando aqui de Sansão, aleluia, que quando traído pelos seus irmãos, subiu até o vale, desceu até o vale, subiu até o monte em seguida, e de lá desceu amarrado pelos próprios irmãos. E quando o exército dos filisteus o cercam, a Bíblia diz que ele enxerga uma queixada de jumenta fresca e toma em suas mãos, e ali ele mata, ele feriu 1000 homens. O reino de Deus é quando Deus usa um homem com uma queixada de jumento. E lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 40, diz a Bíblia, a palavra do Senhor: então tomou o cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiros, pôs no alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Nós estamos agora falando de Davi e Golias. E o que Davi usou? Usou uma pedra, uma funda, aleluia, para derrotar o gigante que afrontava o Deus de Israel. Eu fico imaginando aqui, por que Deus lá dos altos céus, aleluia, não enviou o sopro das suas narinas e não derrotou a Golias que afrontava ao próprio Deus? Não, Deus queria usar um homem intrépido, cheio de ousadia, aleluia, para que o nome de Deus fosse glorificado através de uma funda e de uma pedra, porque o reino de Deus é assim. Deus opera nas mínimas coisas, com homens que se determinam a enfrentar os seus desafios. E lá em 1 Reis capítulo 17, verso 14, diz a Bíblia: pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Nessa circunstância, estava lá Elias, saindo lá do vale de Queriate, aleluia, para então ir até a viúva de Sarepta. E a viúva recebe Elias e diz que não tinha senão uma porção de farinha. Ela iria comer, o seu filho iria comer, e ambos morreriam. E o que Elias opera? Opera na farinha, no óleo. E a Bíblia diz que Elias falou: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até que chova sobre a face da terra. Deus operou, aleluia, através da farinha e do azeite da viúva, para sustentar o profeta, o homem de Deus. Lá em Zacarias capítulo 4, verso 10, diz assim a palavra de Deus: quem despreza o dia das coisas pequenas, aleluia, esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel era o governador de Judá na época, aleluia. Estavam desprezando a Zorobabel, estavam desprezando, aleluia, aquele homem, estavam desprezando porque parecia que do nada não surgiria absolutamente nada. Mas Deus estava dizendo que é das coisas pequenas que ele faz grande, é os pequenos que ele exalta, é quem ele quer que ele exalta, porque o poder é dele, tudo é para ele. O louvor é dele, o controle é dele. Engana-se o homem que acha que tem o controle das coisas. Tudo está no controle de Deus. E ai daqueles que desprezam as coisas pequenas, de Zacarias 4:10, pois é aí que Deus quer operar. Onde parece que não vai dar em nada, onde parece que não vai acontecer nada, aleluia, onde parece que terminou, então Deus opera. Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 13
E o verso 32 diz a Bíblia: embora seja a pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que todas as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aqui a Bíblia está falando do grão de mostarda. Tudo que Deus precisa é de uma fé. Mesmo que ela seja pequena, muito pequena, tudo que Deus quer é encontrar homens e mulheres que tenham o mínimo de fé, mas que as tenham, porque aí Deus vai operar. E o nome de Jesus é que vai ser glorificado. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, diz a Bíblia: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Deus dizendo aqui que quando ele reinar, haverá milagres, haverá providência, haverá curas, haverá saúde, haverá libertações, serão todos livres, e o nome do Senhor é que vai ser glorificado. Oh, aleluia! O que dizer então do reino que começou no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, com a efusão do Espírito Santo, quando tinha lá quase 120 homens reunidos no cenáculo, e a Bíblia diz que um vento veemente veio e soprou sobre eles, e todos eles falavam línguas como repartidas. Oh, aleluia! O reino de Deus é demonstrado pelo poder de Deus. Aonde tem poder de Deus, tem reino, aleluia. Aonde tem reino, nós podemos entender o que Deus quer, aonde que Deus nos quer, envolvidos no reino, envolvidos em milagre, envolvidos em poder, envolvidos no seu espírito, esperando a volta do noivo. Oh, aleluia! Um dia estavam lá os seus discípulos reunidos. Jesus já havia sido crucificado, sepultado, e a Bíblia diz que Jesus, aleluia, a porta estava fechada. João capítulo 20, verso 19, ele transpassa a parede e vem se encontrar com os discípulos no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é quando tem milagre. O reino de Deus é quando ele, o próprio Deus, é transcendente. Oh, aleluia! O reino de Deus é quando Eliseu, lá em 2 Reis 6, verso 6, faz com que o machado flutue, o ferro venha flutuar, aleluia, aleluia, contrariando todas as leis da gravidade gravitacional, para a glória do nome do Senhor, porque Deus tem o controle de todas as coisas. O reino de Deus é quando um homem ora e chove, um homem ora e para de chover. Assim era Elias, sujeitos à mesma paixão que eu e que você, mas dentro dele tinha o reino de Deus. Tiago capítulo 5, verso 17. O reino de Deus, aleluia, é quando se abre o mar através da vida de Moisés, lá em Êxodo capítulo 14, o verso 21. Aleluia. O reino de Deus é quando para o rio, quando interrompe o trajeto natural das águas do Rio Jordão, aleluia. Lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 8, com Elias e Eliseu atravessando então o Jordão, aleluia. E lá no verso 14 de mesmo 2 Reis, capítulo 2, Eliseu retorna, abrindo o rio novamente, detendo as águas do rio que desciam novamente, para que Eliseu, numa segunda oportunidade, retornasse em terra seca. Aleluia. Lá em Romanos 4, verso 17, diz a Bíblia que Deus faz vir à existência as coisas que não são, como se já fosse. Viver o reino é viver o impossível. Oh, aleluia, diz a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é onde Deus opera o impossível. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que quer que eu e você venhamos a viver o reino de Deus aqui na terra, começando a viver o reino de Deus aqui na terra, através dos milagres, através do poder de Deus, através do seu Espírito Santo, aleluia, e então viver uma eternidade com Deus no reino de Deus, cheios da presença de Deus, em nome de Jesus. Receba essa palavra, amém.